Bom dia, pessoal, começando a nossa transmissão de hoje e falando agora sobre baralho Lenormand. Baralho Lenormand é um oráculo muito famoso, cuja criação é atribuída a uma ex-chapeleira, fazedora de chapéus, francesa, chamada Mademoiselle, ou conhecida como Mademoiselle Lenormand. Por isso o nome ficou no baralho de cartas. Ele é muito conhecido, o baralho Lenormand é muito conhecido aqui no Brasil como baralho cigano ou tarô cigano, E a diferença dele para um tarô é que o tarô tem suas regras próprias, um número de cartas diferente e figuras diferentes. As figuras do tarô são mais arquetípicas, no sentido de serem, talvez podendo ser reconhecidas, elas vivem no nosso imaginário desde sempre. Em qualquer lugar do mundo elas conseguiriam transmitir com a mesma força o conceito que elas têm. As cartas do baralho Lenormand também têm figuras que eu reputo como arquetípicas. Por exemplo, a carta de hoje. A carta de hoje é o livro. O livro. Eu acredito que todos nós, ao olharmos para um livro, nós temos em qualquer lugar do mundo, inclusive aonde as pessoas não saibam ler ou escrever, elas têm também uma possibilidade de entenderem o que é um livro. Um livro é aonde há algo escrito, e esse algo é uma informação. Ela pode vir em forma de um romance, de um livro de mistério, de um manual técnico. Ele pode vir na forma de uma Bíblia, de um Alcorão, de uma Torá, ou enfim, que são considerados os livros sagrados de diversas religiões. Ele é um material que contém, sem dúvida alguma, uma informação. Um livro hoje em dia, esta carta pode ser vista também nos tempos atuais como o próprio computador. O computador é um veículo que nos traz informações, certas ou erradas, confusas ou bastante explícitas. Nós podemos encontrar cursos completos extremamente valiosos e nós podemos encontrar fofocas e delírios, de grandeza, enfim, o que as pessoas quiserem escrever, não faz mal. Mas assim também são os livros. Os livros, eles contêm um material que cada autor decide colocar. Então, o que os livros significam, arquetipicamente, é conhecimento. E conhecimento significa sabedoria. Não é mesmo? Quanto mais a gente conhece, mais a gente acaba sabendo. Por quê? Esse aprendizado é uma questão de reflexão. Quanto mais fontes eu tenho de um determinado assunto, melhor eu conheço esse assunto. Muito bem. Então, a carta do baralho Lenormand, que tem o símbolo, a imagem do livro, não importa como que essa imagem é desenhada, ela pode significar conhecimento, sabedoria, estudo, pesquisa, e pode significar também segredo, alguma coisa que está oculta. Para quem não sabe ler ou para quem não tem acesso ao livro e à informação, aquela informação é algo oculto, misterioso. Muitas vezes, numa leitura de baralho Lenormand, quando essa carta aparece,
ela acaba por representar algo que o consulente, a consulente, ou seja, a pessoa que está consultando o tarô, o baralho Lenormand, precisa saber, ou vai saber. As pessoas costumam também dizer o seguinte: se o livro, na carta que está se usando, está aberto, ele representa que a pessoa vai saber de um segredo. Se ele estiver fechado, como neste outro baralho aqui, reparem, o livro está fechado. Vamos ver se ele consegue focalizar aqui. Né? O livro está fechado. Significa que existe um segredo ainda não revelado que precisa ser encontrado pela pessoa, que precisa ser descoberto pela pessoa, um conhecimento que ela ainda precisa saber sobre ele. O livro representa também lugares, evidentemente. Um livro se encontra onde? Numa estante, numa sala de leitura, numa sala de estudos, numa biblioteca, numa livraria, não é mesmo? E ele pode representar também o quê? Um arquivo, aonde informações são guardadas. Por quê? Documentos também podem ser representados por livros, certo? As pessoas antigamente, dentro dos cartórios, né, aonde a burocracia é representada por livro, guardavam suas anotações, faziam guardar suas anotações, assinavam livros no cartório, onde estava para sempre guardada aquela informação. A escritura de compra e venda de um imóvel, de uma casa, de um terreno, por exemplo, a certidão de nascimento. A pessoa levava uma cópia, mas a cópia manuscrita ficava dentro do cartório, num livro específico. Ainda hoje em dia, quando precisamos reconhecer que um determinado monumento, uma determinada obra de arte, uma determinada estátua, um determinado local é importante, ele é tombado pelo patrimônio histórico daquela cidade, daquele estado ou daquele país, certo? Esse tombar não significa derrubar, mas significa, lembra uma torre que havia em Portugal chamada Torre do Tombo, aonde em épocas antigas, todos os documentos, todos os livros, a história praticamente de Portugal era conservada naquele grande arquivo, digamos, público, né? Arquivo público é uma coisa que é representada pela carta do livro. A carta do livro também representa alguns verbos, tipo estudar, aprender, pesquisar, saber, conhecer, ler, né? São desvendar, né? São verbos que podem definir essa carta também. A escola é um local para essa carta. A escola é um local para essa carta. Os livros também representam aonde nós guardamos nossas normas de moral, de conduta, de civilidade, normas legais. Então nós temos os livros que são códigos de leis, por exemplo, Código Trabalhista, Código Penal, Código Civil, né? Ainda hoje, num tribunal, se jura colocando-se a mão sobre o livro chamado Bíblia, e Bíblia significa coleção de livros, né? Em cima da Bíblia se jura que vai se falar a verdade, certo? Porque as verdades, teoricamente,
estão contidas nos livros. Portanto, o que a gente tinha para conversar hoje sobre o livro é esse grande espectro que ele tem de significados, tudo que ele pode representar. E pode representar mais, vocês vão me perguntar? Pode, pode. É só vocês fazerem as associações mais próximas que vocês acham que o livro tem a ver. Certo? Então, quando ele aparecer numa leitura, podem pensar naquele chavão que é sempre do livro, da carta do livro, segredo, uma coisa secreta. Até mesmo porque, gente, essa ideia de segredo ficou muito tempo embutida, porque essas cartas são muito antigas e elas são de um tempo em que a grande maioria das pessoas não tinha acesso à leitura, não sabiam ler nem escrever. O grande imperador Carlos Magno, por exemplo, ele foi um homem que, quando ele morreu, ele disse que a maior conquista que ele teve em toda a vida de grande conquistador, né, grande imperador, grande amealhador de impérios e reinos, foi ter aprendido a escrever o nome dele. Então vocês imaginam o que simbolicamente, psicologicamente, um livro representava para as pessoas. Pois elas viam e não sabiam o que estava ali. Então representavam grandes mistérios. Nós sabemos que é exatamente isso. Os mistérios, o conhecimento está embutido em todos os livros. Certo? Então, para todos vocês, muito obrigado e até a nossa próxima leitura de Baralho Lenormand.